Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida aí, galera. Não esquece de deixar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo, um parente, enfim, aquela pessoa que Deus colocar no teu coração, né? Como eu sempre falo, talvez esse vídeo não fale nada com você, mas talvez alguém que você conhece está precisando ouvir essa mensagem, então que você possa ser esse instrumento do Senhor. E eu já quero começar o vídeo trazendo o tema aqui para vocês, que é suporte o processo. Esse tema que Deus colocou no meu coração, né? Suporte o processo. Eu não sei o quanto tá difícil para você, mas eu quero encorajar você a ter fé, a confiar em Deus e a suportar o processo. Eu sei que é muito difícil, né, quando a gente tá passando por um processo, mas eu quero falar para você que tudo tem um propósito de Deus, né? Tudo que Deus permite a gente passar é porque Deus requer algo, Deus está nos ensinando algo, Deus está nos mostrando algo, e Deus sempre tem uma lição para nos ensinar com os processos que a gente enfrenta, né? Para que a gente chegue no propósito, a gente precisa passar pelo para que a gente possa chegar no propósito, a gente precisa passar pelo processo. E não é fácil, mas eu garanto para vocês que quando a gente tem a certeza e a convicção de que Deus está no controle, a gente tem fé e a gente se acalma e a gente consegue entender e ver o agir de Deus, né? Porque eu acredito que Deus colocou esse tema no meu coração para que você, né, possa se encorajar a entender que Deus, ele é maravilhoso e nada sai do controle do Senhor, né? A te encorajar a ter fé, a te encorajar a confiar no Senhor, a não desistir, sabe? Porque assim, eu sei que muitas das vezes a vontade que a gente tem é de desistir, é de parar, as lutas têm sido grandes, as lutas têm se levantado, tá difícil suportar, mas eu tenho certeza que Deus, ele tem o melhor para você. Eu tenho certeza que você não está passando à toa por tudo que você está passando. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito melhor para você e está te ensinando algo. Começar a olhar de outra forma, de uma maneira diferente, sabe? Então, se tem se levantado lutas, se você está passando por dificuldade, se você está passando por alguma situação complicada, é sinal que você está no caminho certo, sabe? Não se desespere, não fique preocupada, achando que Deus não tem se agradado de você, porque uma árvore só vai levar pedrada se tem frutos, né? As pessoas costumam jogar pedra para que a fruta caia, para que elas possam pegar a fruta, para que elas possam se alimentar daquela fruta. Então, ninguém vai jogar uma pedra em uma árvore que só tem folhas ali, né? Então, se você está recebendo pedradas, é porque você está no caminho certo, você está dando fruto. É sinal que você está no caminho certo. Então, por isso que eu acredito que Deus colocou esse tema, né, para que eu venha compartilhar com vocês, suporte o processo, não desista, você já chegou até aqui, eu acredito que não vale a pena desistir. Eu sempre olho para tudo que Deus já fez em minha vida até aqui, sabe? E nossa, eu sou muito grata a Deus por tudo. Eu passei por muitas dificuldades, muitas lutas já na minha vida toda, na minha caminhada com Cristo também, porque depois que eu aceitei Cristo, também teve um processo difícil, sabe? Eu não vou falar para vocês que depois que eu aceitei Cristo, a minha vida mudou completamente, tudo agora é diferente. Não, realmente é diferente do que quando eu não era evangélica. Realmente existe uma diferença muito grande, porque eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que Deus está comigo. E isso acalma o meu coração. Isso me faz ter a certeza de que Deus está comigo, sabe? Então, me encoraja a não desistir. Me encoraja a olhar para as circunstâncias e falar: ei, Deus está comigo, sabe? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas a minha garganta, gente, hoje amanheceu assim, eu tô com a garganta doendo, né? Eu tô com
hoje eu passei o dia inteiro com dor de cabeça, mas eu estou aqui para gravar esse vídeo. Eu não vou desistir de gravar esse vídeo hoje. Eu vou gravar, né? Até pensei, eu poderia gravar amanhã, mas não. Eu vou gravar hoje, né? Talvez eu não consiga lançar hoje no canal, talvez eu consiga lançar amanhã, mas eu vou gravar esse vídeo. Não vai ser a minha garganta doendo que vai impedir eu de deixar essa palavra aqui para você. Eu sei que essa palavra é uma palavra muito forte que Deus colocou no meu coração, né? E que da mesma forma que ela veio ministrar a minha vida, eu creio e acredito que ela também vai ministrar a tua vida, sabe? Então que você possa se encorajar a não desistir, se encorajar a suportar o processo, porque quando você suporta o processo, você consegue chegar na sua vitória. Você consegue ver o seu milagre chegar. Você consegue ver as coisas de Deus acontecer na sua vida. Porque quando a gente desiste no meio do processo, a gente não alcança o milagre. A gente abre mão de viver os propósitos de Deus na nossa vida, sabe? E a palavra que eu quero deixar aqui para vocês se encontra lá em Gênesis, no capítulo 8, versículo 1, que fala assim: E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de todo réis que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Aqui foi quando Deus ele deu, né? Ele deu uma instrução para Noé. Deus deu uma ordem para Noé. Deu que, né? Instruiu Noé para que Noé construísse uma arca. E essa palavra que Deus foi ministrando no meu coração, na verdade, a gente está até estudando, né? A gente tem um grupo de estudo onde a gente está estudando essa passagem. E eu confesso para vocês que essa semana Deus tem ministrado muito o meu coração com essa palavra, né? Me chamou muita atenção essa passagem de Noé. Como Noé foi um homem de coragem, como Noé foi um homem de fé, como Noé foi um homem, sabe, temente ao Senhor. E quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a meditar sobre essa palavra e Deus ministrar o meu coração, e quando Deus me deu esse tema, suporte o processo, e me deu essa palavra que Deus lembrou-se de Noé, né? Deus levanta Noé, Deus dá uma instrução para Noé, fala para Noé construir uma arca, né? Que Deus ele não estava mais se agradando das pessoas, Deus não estava mais se agradando de tudo que ele tinha construído, porque o homem tinha se desviado do caminho de Deus. Então Deus fala para Noé, e Noé foi o único ser da terra que agradou o coração de Deus. Então quando Deus ele decide acabar com tudo, Deus olha para Noé e se agrada de Noé. Então Deus chama Noé, Deus dá uma instrução para Noé, Deus fala para Noé construir uma arca para que Noé salve toda a sua família e junto com a sua família, Deus instrui Noé a levar cada animal, tipo 2 animais de cada espécie, sabe? Então Deus dá instruções a Noé e Noé, o que mais me chama a atenção na história de Noé é a fé de Noé. Noé, ele não se importou com o que as pessoas iriam pensar nele. Noé, ele confiou em Deus. Deus chama Noé, Deus fala para Noé construir a arca e Noé constrói uma arca simplesmente por obediência a Deus, sabe? E Deus manda um dilúvio. Então passa meses sabe? Então tudo ali acaba com tudo, né? Aquela chuva acaba com tudo que Deus tinha criado antes. E só quem salva é quem está na arca. Então, assim, Noé tinha que ter uma confiança muito grande em Deus para ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus e não se preocupar com as pessoas. E não se preocupar se iam acreditar nele ou não. E não se preocupar com o que as pessoas pensavam dele. Entendeu? Noé simplesmente obedeceu a Deus. E isso me chama muita atenção. E isso faz com que eu pare e pense, poxa, Noé foi o cara, gente. Noé foi um homem de Deus. Noé foi um homem temente ao Senhor. Noé foi um homem que obedeceu, que ouviu a voz do Senhor. E sabe o que mais me chama a atenção na história de Noé? É que Deus chama Noé, Deus dá instruções para Noé,
Deus dá a medida certa que Noé tem que construir a arca. Deus fala exatamente o que Noé tem que fazer, cada comprimento, cada largura, o que Noé tem que colocar na arca, a madeira certa que Noé tem que colocar. E Noé obedece a Deus. E sabe o que é mais incrível? É que Deus ele não faz a arca, mas Deus ele dá a instrução para Noé, dá a sabedoria para Noé, dá a ferramenta certa para Noé, dá cada centímetro, Deus dá cada centímetro medido para Noé. E Deus não constrói a arca, mas Deus manda Noé construir essa arca. Deus poderia ter construído a arca. Noé acordar um dia e aquela arca está ali no seu quintal, construída porque Deus tem poder para isso. Mas Deus deu a instrução para Noé. E Noé que tinha que construir, Noé que tinha que confiar em Deus. E Noé confia em Deus, e Noé constrói aquela arca sem questionar a Deus, sem perguntar o porquê, pai, por que tem que ter tanta largura aqui? Ah, pai, mas essa janela poderia ser desse tamanho. Não, Noé não quis mudar as medidas, Noé fez exatamente conforme Deus ordenou a ele. E quantas vezes Deus está dando ordem para a gente, Deus está chamando a gente para fazer algo e a gente quer mudar as coisas. Quantas vezes Deus tem levantado a gente para fazer algo e a gente tem falado, Senhor, mas se for assim, vai dar certo. Porque você tem medo de fazer as coisas que Deus tem ordenado para você. Você está mais preocupado com o que as pessoas vão falar de você do que obedecer a Deus. Noé simplesmente obedeceu ao Senhor. Não questionou, obedeceu. E isso me chama muito a atenção. Noé obedece a Deus e ele constrói. E através da sua vida, Noé salva a sua família. Noé salva aqueles animais. Entende? Deus começa uma nova história na vida de Noé, uma nova chance, um novo recomeço. E quantas vezes você está perdendo a oportunidade de recomeçar de novo porque você está olhando para trás? Você tem perdido tempo com quem não vale a pena. Deus está querendo tirar coisas da tua vida e você está insistindo em trazer para a sua vida coisas que Deus tem tirado, sabe? E Noé confia em Deus. E Noé se entrega totalmente para Deus. E quando eu olho e quando eu leio esse versículo aqui, Deus lembra de Noé. Passando algum tempo, o mundo todo embaixo d'água, só aquela arca lá em cima. E Deus olha para Noé e Deus lembra de Noé. E Deus dá um vento, soprar um vento e baixar aquela água. E simplesmente teve que passar todo aquele processo. Noé não pôde sair antes do tempo da arca. Você entende? Se Noé tivesse saído antes do tempo, antes da água secar, baixar, Noé poderia ter morrido com a sua família. E você está preocupado, querendo sair antes do tempo, porque você quer ver o que está acontecendo lá fora, você quer ver quem você deixou, você está preocupado com quem você deixou. Noé não estava preocupado com quem ficou para trás. Noé estava focado naquilo que Deus entregou na mão dele, na missão, cumprir a missão que Deus tinha entregado na mão dele. Sabe? Então, quando Deus me colocou essa palavra no meu coração, não desista no processo. Se Noé tivesse desistido no processo de construir aquela arca, e olha, com certeza que não foi de um dia para a noite que Noé construiu aquela arca, Noé tinha morrido com a sua família. Noé não tinha sobrevivido para contar a história. Então, confie em Deus. Obedeça a Deus. Se Deus está te chamando, obedece ao Senhor. Obedece a Deus e deixa tudo nas mãos de Deus. Descansa o teu coração. Se Deus está te chamando, Ele vai te capacitar. Ele não vai deixar faltar nada. Ele está com você. Confia. Confia. A confiança, a fé. A nossa fé move montanhas. Se a gente crê,
Se a gente tem fé, se a gente acredita, nossa fé faz um milagre acontecer. E Noé com certeza tinha fé em Deus para que tudo recomeçasse na vida deles, para que uma nova história recomeçasse na vida daquela família, sabe? Então Noé, ele confia em Deus. Deus chama Noé, dá instruções para Noé, ensina Noé, fala quais as ferramentas certas que Noé tem que usar, quanto Noé tem que deixar de altura, quanto Noé tem que deixar de largura, quanto Noé tem que colocar de madeira, o que ele vai precisar, o que ele vai usar, quais são os bichos que vão entrar. Deus simplesmente só deu a instrução e Noé obedeceu a Deus e cumpriu aquilo que Deus tinha entregado na mão dele com excelência. E é isso que está faltando em sua vida, é você confiar em Deus e fazer as coisas com excelência, sem se preocupar. Ah, mas eu confio em Deus, mas na hora que a luta bate, na hora que está passando pela tempestade, vem o desespero. Você não está confiando como deveria confiar. Você está desesperado achando que é o fim. E Deus selou a tua arca. E você não está conseguindo entender o que Deus está fazendo na tua vida, sabe? Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, sabe? Suporte o processo. Esse processo que você está passando não vai te matar, mas é para te fortalecer. Mas é para te levantar como verdadeira adoradora do Senhor. Mas é para te levantar com entendimento nas coisas de Deus, discernimento nas coisas de Deus, com sabedoria, sabe? A gente precisa ter sabedoria para a gente entender quando as coisas são de Deus. Então, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, nossa, vocês não sabem o quanto Deus ministrou o meu coração com essa palavra de Noé. E que nós possamos ser como Noé, confiar em Deus, independente do que vai acontecer, independente da tempestade que vai cair, tenha certeza que Deus está na sua arca. Tenha certeza que Deus, porque quando Deus ele chama Noé, ele manda Noé construir a arca, e depois que entra todo mundo dentro da arca, antes de acontecer a chuva, Deus ele fecha a arca por fora. Não é Noé que fecha a arca, é Deus que fecha a arca. Então eles estavam bem protegidos dentro daquela arca. E não era água nenhuma que entra lá dentro, que ia fazer com que eles afundassem. Mas Noé tinha certeza de quem fechou a arca estava com ele o tempo todo, que era Deus. Então, galera, essa foi a mensagem de hoje. Espero que ela fale grandemente ao coração de vocês, que Deus possa ministrar a sua vida com essa palavra. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.